E Dorival Júnior está incomodado com a diretoria do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo que está no Zenit, deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, pela 7ª vez consecutiva na final do Paulistão e confirmando a freguesia contra o São Paulo, que reclamou de novo da arbitragem. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, correndo o risco de perder o terreno no gasômetro. Renato Gaúcho mais perto do Vasco. Tudo sobre a final entre Cruzeiro e Atlético em Minas Gerais. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e outras decisões pelo país. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Acho que as últimas 4 dicas que a gente deu por aqui, todas bateram. Para essa segunda-feira de menos jogos, fui mais precavido e dependo da vitória do Real Madrid contra o Getafe, da vitória do Benfica ou do empate contra o Gil Vicente e da vitória do Flamengo contra o Madureira. Se esses 3 resultados acontecerem, a odd é de 2,6, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete prontinho, exatamente como eu citei, basta clicar no link do comentário fixo, faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece, beleza? Hora de falar sobre o Grenal, e o Grêmio abriu enorme vantagem, ficou bem perto do título do Campeonato Gaúcho depois de emplacar 3-0 no Internacional no jogo de ida em sua arena com direito ao olé. Vale a lembrança de que no jogo da fase de grupos o Internacional havia vencido por 4-2. A derrota por 3-0 do Inter nesse domingo foi muito condicionada pela expulsão do Bernabéu aos 33 minutos do primeiro tempo. A partir daí, com o jogador a mais, o Grêmio fez 1-0 com o Enamorado, 2-0 com o Amuso, ambos no primeiro tempo. E ainda teve o gol contra do Vitor Gabriel na etapa final. O jogo da volta acontece no Beira-Rio, com o Grêmio podendo perder por até 2 gols de diferença. Já o Barra venceu a Chapecoense por 3-1 na primeira partida final do Catarinense. O Fortaleza e o Ceará empataram em 1-1 na primeira partida final do Cearense, enquanto o Sport e Náutico ficaram no 3-3 na Ilha do Retiro, jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Juan Carlos Osório foi demitido do Remo. Técnico colombiano que já passou pelo São Paulo caiu depois da derrota por 2-1 para o Paysandu no jogo de ida das finais do Campeonato Paraense. Já a Minha Lusa fará reunião nessa terça-feira com o Zé Vitor, minha atacante que se destacou durante o Campeonato Paulista. Jogador pertence ao Maringá e vai dar preferência para times das séries A e B ao longo do restante da temporada. A tendência é que o Zé Vitor não permaneça da Lusa para jogar a 4ª divisão. A saideira do giro de notícias, Robinho Júnior, filho do rei das pedaladas, se recusou a jogar pelo Sub-20 do Santos nesse final de semana. O atacante tem ficado fora da lista de relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda e treinou com o time Sub-20. Na hora de atuar, por orientação dos seus empresários, Robinho não jogou. Isso só torna ainda mais complicada a negociação para a renovação do contrato do atleta, que se encerra em abril do ano que vem. Preciso trazer detalhes da final do Campeonato Mineiro. No próximo domingo, 18 horas, teremos Cruzeiro e Atlético, possivelmente com torcida meio a meio, algo que não acontece no Campeonato Mineiro desde a final do Campeonato Estadual de 2022. Todos esses detalhes da definição de público vão acontecer nas próximas horas, mas essa é a tendência de momento, que Atlético e Cruzeiro possam levar 50% da torcida para lotar o Mineirão. Decisão super aguardada. E aí, uma curiosidade, você tem alguma mínima ideia de quantas finais Atlético e Cruzeiro estiveram juntos nesse século no Campeonato Mineiro? Vale a lembrança de que o século começa em 2001. Vou responder agora. Essa partida de domingo será a 14ª desde que o século começou. Importante registrar que das 13 disputadas recentemente, o Cruzeiro venceu 8, enquanto o Atlético venceu 5. Nas outras 11 edições em que um ou nenhum dos dois chegou, a gente teve, dá para dizer que teve a presença de intrusos em 11 decisões. Só para completar, algumas curiosidades. O Atlético tenta seu 7º título consecutivo, algo muito significativo. O Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, chegou a dizer que esse título, esse hepta, valeria como um título nacional.
Já o Cruzeiro tenta quebrar a escrita de não ser campeão mineiro desde 2019. O que você pensa? Tem favorito? Vai dar Cruzeiro? Vai dar Atlético? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco. Cruz Maltino está em estágio avançado nas negociações com Renato Gaúcho e deve anunciá-lo como seu novo técnico ainda nessa segunda-feira, no máximo até o meio da semana. Importante registrar que o Renato não era o plano A do Pedrinho. Houve um contato inicial pouco depois da saída do Fernando Diniz, mas o Pedrinho havia deixado claro para as pessoas mais próximas que preferiria contratar alguém com conceito, com ideias e muita parte tática, até para não perder-se todo o trabalho feito pelo Fernando Diniz. Até por isso a insistência com o Arthur Jorge, nome completamente descartado. Técnico português ganha demais no Al Rayyan e a multa rescisória de 6 milhões de dólares precisaria ser paga. Pedrinho ainda conversou com outros técnicos portugueses, entre eles Leonardo Jardim. Não houve avanço e diante da dificuldade em fechar com o treinador, o Vasco reabriu conversas com o Renato Gaúcho. Renato aceitou ganhar um pouco mais do que o Fernando Diniz. Diniz e sua comissão custavam R$ 1.200.000 por mês. A tendência é que o Renato Gaúcho feche com o Vasco por algo na casa de R$ 1,5 milhão. Cruz Maltino, que esteve perto de chegar à decisão do Campeonato Carioca, vencia o Fluminense por 1-0 quando o Brenner bateu um pênalti defendido pelo Fábio. Por falar em defesas de pênaltis, é importante registrar que o jogo estava 0-0 quando o René bateu um pênalti para fora, desperdiçando a chance de colocar o Fluminense na frente. O Vasco abriu o placar, perdeu o pênalti que seria o pênalti do 2-0 para encaminhar a classificação e no final o Ganso, cobrando o pênalti, garantiu o gol de empate que colocou o Fluminense na decisão. Tudo nos leva a crer que Fluminense e Flamengo decidirão o Campeonato Carioca no próximo domingo. O Fla venceu o Madureira por 3-0 na partida de ida e joga contra o Madureira nessa noite para confirmar a classificação. Por falar em Flamengo, bora registrar que o Fla pode perder seu terreno no gasômetro, tudo por causa de uma treta entre a União e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que ainda na era Rodolfo Landim, o Flamengo investiu pouco mais de 150 milhões de reais para a compra do terreno do gasômetro, onde seria construído um estádio. Houve a mudança de presidente e o BAP não tem nenhuma intenção em fazer o estádio do Flamengo por lá. O BAP entende que seria um péssimo negócio deixar de investir no futebol para construir um estádio. E diante desse cenário, apesar de ter o terreno no gasômetro, o Flamengo não tem levado essa história adiante. E em meio a tudo isso, segundo Fabrício Tica, há um problema legal que pode fazer com que a prefeitura tenha de reaver o terreno no gasômetro. Isso porque o município não executou obras previstas que faziam parte de um acordo com a União. E essas obras estavam previstas para esse terreno no gasômetro em mais ou menos 426 milhões de reais. A sugestão que foi dada é para que a compra do gasômetro seja cancelada. O que a pergunta do torcedor do Flamengo, tá bom, e a grana? Como é que ficaria? Nesse contexto, a prefeitura teria de devolver com juros e correção monetária o dinheiro ao Flamengo. Dá para dizer que se isso acontecer, o BAP, presidente atual do Fla, vai ficar bastante feliz, porque, repito, ele não tem nenhuma intenção em construir o estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. Só para completar, registrar que para a partida contra o Madureira, nessa noite no Maracanã, venda pequena de ingressos. A última parcial registrava apenas 10 mil entradas vendidas. E o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista pela 7ª vez consecutiva. Na noite desse domingo venceu o São Paulo por 2-1, chegou a abrir 2-0, levou o gol do 2-1 e se classificou para a decisão. São 11 jogos sem derrota para o grande rival. Palmeiras que terá na decisão o Novo Horizontino, partida de ida na casa do Palmeiras, partida de volta em Novo Horizonte. Jogo de ida na quarta, jogo de volta no domingo. Novo Horizontino joga a segunda e decisiva partida em casa por ter melhor campanha. Palmeiras e Novo Horizontino terminaram a semifinal com 22 pontos cada, mas o saldo de gols do Novo Horizontino é melhor. Importante registrar que nesses 11 jogos sem perder do Palmeiras para o São Paulo são 7 vitórias e 4 empates, sendo 5 vitórias consecutivas. Você deve estar se perguntando, Nicola, onde é que vai ser o jogo de ida na quarta-feira? Houve enorme esforço da Soccer Grass e também da W Torre para que o estádio do Allianz Parque esteja à disposição. Se o jogo do Palmeiras fosse domingo, como mandante, daria para cravar que o Allianz Parque receberia a partida. Definição precisa acontecer nessa segunda-feira, durante reunião no Conselho Técnico da Federação Paulista.
E o mais natural é que o jogo seja mantido para a Arena Barueri, tudo para que não se corra risco de acelerar o processo de retorno do Palmeiras a seu estádio sem que o gramado esteja em condições. Não podemos nos esquecer que a presidente Leila Pereira, que arrendou a Arena Barueri, também não vê com maus olhos o fato de jogar uma decisão no estádio dela e não no estádio do Palmeiras. Você acha o Palmeiras quanto favorito diante do Novo Horizontino? De 0 a 100 já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo na bronca com a arbitragem de Daiane Muniz e suas assistentes. Tudo porque o São Paulo, quando perdia por 1 a 0 no início do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor não marcado. Lucas chuta a bola, que bate no braço esquerdo do Gustavo Gomes, o braço estava bem aberto. A Daiane disse que viu o lance, o árbitro de vídeo não a chamou e o jogo continuou. Na sequência, o Palmeiras fez 2 a 0, gol do Flaco Lopes. E com a vantagem de 2 a 0, o pênalti marcado pela Daiane, de um braço do Marlon Freitas no rosto do Lucas Ramon, esse pênalti teve pouco efeito, o Caleri até diminuiu a vantagem palmeirense, mas a verdade é que o São Paulo não teve força para buscar o gol do empate. Se o pênalti, na visão do São Paulo, o primeiro do Gustavo Gomes, tivesse sido marcado, 1 a 1 certamente interferiria no resultado do jogo. Importante registrar que Hernan Crespo, ainda dentro de campo, falava que é sempre assim, que o São Paulo sempre tem problemas de arbitragem quando enfrenta o Palmeiras. Rui Costa, executivo de futebol, e outros jogadores foram no mesmo caminho reclamando dessa dificuldade em ter marcações a seu favor nos confrontos contra o Verdão. Você acha coincidência? Há uma perseguição contra o São Paulo? O Palmeiras tem sido mais beneficiado do que prejudicado nos duelos contra o Tricolor? Use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. É possível cravar que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu de vender André para o Milan, também por causa do técnico Dorival Júnior. O treinador campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano tem dado sinais de descontentamento com o departamento de futebol e em especial com a diretoria, por conta de uma série de decisões tomadas. Tudo começa lá atrás, quando o Dorival é contratado e a promessa de 4 reforços não é cumprida. Isso foi mal digerido pelo treinador, que acabou ficando um pouquinho mais quieto no fim do ano passado, porque correu enorme risco de demissão. Ele só se salvou da dispensa após o título da Copa do Brasil. Nesse ano, grande, por conta dos 2 títulos conquistados recentemente, o Dorival se sentiu confortável para fazer uma série de exigências. Ele ficou muito, mas muito incomodado com o fato de o Alisson não ter sido contratado. O Alisson era o jogador pretendido pelo Dorival e não o Alan, contratado junto ao Flamengo. O episódio do André só reforçou toda a chateação do técnico, que ainda cobra mais 3 ou 4 reforços
até o fim da janela de transferência. Essa janela se encerra na teoria nessa terça-feira, mas na prática teremos a possibilidade de clubes contratando atletas que disputaram o estadual até 27 de março. Você deve ter ouvido ou lido sobre a declaração forte do Dorival depois da eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino no último sábado. Ele deixou bem claro que vender o André seria um enorme equívoco e que ele havia deixado isso bem claro para o presidente Osmar Stabile. O Stabile recuou, desistiu do negócio, como eu contei com exclusividade nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. O grande ponto é que o Milan assegura que só faltava a assinatura do presidente do Corinthians. Todo o restante já estava fechado, inclusive com o aval do próprio presidente. O Milan não descarta ir à FIFA para tentar a confirmação da venda do André. Vai haver uma nova reunião nessa segunda-feira para ver se o Milan melhora um pouco a proposta ou se o Corinthians é forçado a negociar o atleta pelas condições já combinadas de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. Só para completar mais alguns bastidores, o Milan se defende afirmando que tem 32 e-mails trocados com dirigentes do Corinthians até a confirmação do negócio. E entre as assinaturas nesse contrato, há também a assinatura de um diretor jurídico do Corinthians, o que confirmaria que o negócio estava selado. E você, o que pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!